Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nessa que já é uma linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Eu vivo no bairro de Beit Vagan, o bairro mais alto da cidade de Jerusalém, e por isso eu tenho a oportunidade de, estando no mais alto dos bairros de nossa cidade, sempre usufruir, de uma bela paisagem, dependendo do lugar onde eu esteja no bairro, porque Beit Vagan é um bairro grande, dependendo do lugar onde eu esteja, eu tenho oportunidade sempre de apreciar uma parte de nossa cidade. Todo judeu tem como traço marcante da sua vida a rotina. A rotina é algo que marca a nossa existência. O judeu abre os olhos, ele agradece ao Criador todas as manhãs pelo presente da vida. Ele se lava, se purifica e vai para a sinagoga fazer a primeira de suas 3 orações diárias. De lá, se ele tem uma vida dedicada ao estudo da Torá, ele parte para uma yeshivá, para um midrash, para um local onde, juntamente com outros judeus, ele vai procurar aprofundar o conhecimento que ele tem da sabedoria divina. Se ele, como eu, tem um trabalho, uma ocupação, ele vai procurar dividir o seu tempo entre esse trabalho e seu estudo e observância da Torá. Mas seja como for, a rotina é um selo que marca a existência de todo judeu, de modo que nós repetimos diariamente essa mesma rotina. Tenham isso em mente, porque isso vai nos ajudar a compreender a mensagem da Torá que eu tenho para compartilhar com vocês nessa manhã. E como vocês sabem, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura de uma nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a 2 parashiot, Nitzavim e Vayeler. Está dito na parashá Nitzavim algo como: e seus filhos que não sabem ouvirão e aprenderão a temer a Hashem, seu Deus, todos os dias. E nossos sábios nos perguntam, por que a Torá enfatiza aqui a expressão todos os dias? Ora, isso não está subentendido, isso não é óbvio? Cumprimento dos mandamentos divinos, que devem ser ouvidos e praticados, aprendidos e praticados, não só pelos nossos filhos, mas por nós mesmos, não devem ser cumpridos todos os dias. E a sabedoria judaica nos ensina que o objetivo aqui de Akadosh Baruch Hu, ao imprimir essa expressão no corpo do texto da Torá, é garantir que a observância permaneça ao longo das gerações. Ou seja, essa mensagem não é dirigida apenas a nós que vivemos esse tempo, mas a todas as gerações. Mas existe um segundo objetivo, portanto há um duplo objetivo, que marca também uma declaração da qualidade de nossa observância da Torá. Por quê? Porque a verdade é que nós somos humanos. E como qualquer ser humano, nós temos altos e baixos. E a expressão que nos ajuda a entender que a Torá está procurando nos ensinar é consistência. A palavra-chave é consistência, porque é a consistência que determina a qualidade da nossa observância. Isso significa que o Criador não nos colocou no mundo e se esqueceu de nós. Ele observa e tem a expectativa de que nós venhamos observar os seus mandamentos todos os dias. E nós, judeus, assim como aqueles que escolhem viver uma vida noética, temos muitos mandamentos. E é óbvio que, como eu chamei a atenção antes, todos nós, seres humanos, que praticamos atos de bondade, mas que também temos dentro de nós a rebeldia que marca, muitas vezes, a inobservância da Torá e até um certo grau de perversidade, muitas vezes, deixamos de estar comprometidos com
uma vida santificada. Eu vou dar 2 exemplos para vocês que ajudam bem a entender o que eu quero compartilhar com vocês, o que eu estou compartilhando com vocês nessa manhã. 90% das pessoas que iniciam um curso como candidatos à conversão ao judaísmo não chegam até o final. Não chegam até o final basicamente por 2 razões. Primeiro, porque estudando a Torá, eles compreendem que não estão dispostos a ter uma vida disciplinada, né, como é exigido do Criador de cada judeu. Disciplinada em que sentido? No sentido da observância de nada menos do que 613 mandamentos. Mas, sobretudo, compreendendo que nós temos diariamente, né, que observar boa parte desses mandamentos. Ou seja, nós não só devemos, né, temor ao Criador, mas devemos diariamente, no conjunto das nossas ações diárias. E é evidente que um candidato à conversão, quando é confrontado a essa realidade, ele se pergunta: será que essa vida é para mim? Será que eu estou preparado? Será que eu sou capaz, né, de assumir esse compromisso perante os céus? E a maioria das pessoas respondem não, né? Por maior que seja o amor que elas têm pelo Criador, elas percebem que de cada um de nós, judeus, é exigido um tipo de vida que elas não estão dispostas a ter. Um segundo exemplo seria quando um noético decide cobrir a sua cabeça. Não é um dos mandamentos, né, noéticos, uma das leis noéticas, que o noético deva cobrir a sua cabeça, seja um homem ou uma mulher. Mas ele pode fazê-lo. Muitas mulheres, né, não judias, escrevem para mim perguntando: Átila, eu devo cobrir a minha cabeça como uma mulher judia faz? E eu sempre respondo a elas dizendo o seguinte: você pode cobrir ou não. Se você cobrir, você estará, se você for casada naturalmente, você estará fazendo algo que se insere no escopo geral dos atos de modéstia, que no judaísmo nós chamamos de tzniut. Mas o mais importante é que você entenda que uma vez que você comece a fazer isso, que você não deixe mais de fazê-lo. Ou seja, é preciso ter consistência. E a mesma coisa um homem. Um não-judeu nunca pode cobrir a sua cabeça com uma kippá ou com um chapéu apropriado por um judeu ortodoxo. Assim como nós, judeus, nunca fazemos aquilo que os povos das outras nações fazem, nós não incorporamos a nossa cultura e a nossa tradição, né, esse modo de vida que não tem conexão com o judaísmo, o noético, por sua vez, nunca faz nada como o judeu. Portanto, o noético, que deseja cobrir a cabeça, deve fazê-lo com uma boina, com um boné, dependendo da tradição cultural, da localidade em que ele vive, um chapéu de boiadeiro, uma bandana, enfim. Ele pode escolher muitas formas de fazê-lo, mas jamais buscando, né, se associar ao povo judeu, se assemelhar ao povo judeu, transmitir a falsa mensagem, não só a nós judeus, mas também a outros não-judeus, de que ele é um judeu. Mas, sobretudo, a partir do momento que ele decide fazê-lo, ter a consciência de que essa é uma escolha para o resto da vida. E não apenas para os finais de semana, para quando ele encontra aqueles amigos, né, que como ele também são noéticos, né? Não é uma decisão que deva ser tomada para cumprir, né, tabela social. É um compromisso que você assume com Hashem. Eu não usava kippá até iniciar a minha techuvá. Passei a usar. E jamais tirei da minha cabeça, jamais parei de cumprir, né, este mandamento divino de cobrir a minha cabeça, reconhecendo o governo de Hashem no mundo. Às vezes, nós damos o nosso melhor, mas às vezes nós retrocedemos. Foi o que eu quis dizer quando falei que nós humanos muitas vezes temos altos e baixos. Muitas vezes, uma pessoa comprometida com Hashem, seja ela judia ou não, pode ter quedas. É algo humano, ainda que naturalmente indesejável.
E a única forma de lidar com isso é justamente sendo consistente. E a consistência é uma qualidade que deve marcar a nossa existência em todos os seus aspectos. Se você pratica um esporte, como pais você deve ser consistente no cumprimento das mitzvot, no seu local de trabalho, nos projetos que você procura realizar e que acalenta como sonhos pessoais. Não existe a possibilidade de progredir na direção do autoaperfeiçoamento ou no desenvolvimento de projetos importantes para as nossas vidas sem a qualidade da consistência. E é preciso dizer que paciência, compromisso, resiliência, que são marcas do povo judeu, só existem porque nós somos consistentes. E nossa geração atravessa um momento no qual a aquisição dessa qualidade é mais difícil do que nunca. Por quê? Porque nós vivemos num tempo em que as pessoas querem manter uma relação fugaz com tudo, tanto no âmbito dos seus relacionamentos afetivos, psicossociais, humanos, profissionais, como na relação que ela quer manter com Deus. Então, hoje eu vou dedicar algum tempo a Deus, Hoje eu vou buscar desenvolver a minha espiritualidade. Ontem não, amanhã também não, mas hoje sim. Porque as pessoas acreditam que podem alcançar objetivos significativos na sua existência, tudo ao tempo e à hora que elas desejam, e não como resultado de uma experiência no qual a consistência é a raiz do seu comportamento. É um elemento norteador das suas ações. Quem não é consistente, não é paciente, não é resiliente, aliás, não consegue alcançar objetivo nenhum na vida. Na semana passada, nós vimos, no shiur que eu ofereci a vocês, que Hashem deseja ver seus mandamentos cumpridos com alegria, e eu acrescentei, com entusiasmo. Agora a Torá está nos dizendo: alegria e entusiasmo são fundamentais, mas é preciso premeditação, é preciso planejamento, é preciso consistência. Mas, Atli, em que sentido premeditação? Vocês acham que quando eu acordei eu não pensei? Bom, hoje é Erev Shabbat, então eu tenho que preparar minha ceia de Shabbat. Hoje é o último Shabbat do ano 5.784. É um Shabbat muito especial. Na quarta-feira tem início Rosh Hashanah. Eu tenho que me preparar para a celebração das grandes festas do calendário judaico. Rosh Hashanah, Yom Kippur, e logo em seguida nós teremos Sukkot, entre outros. De modo que um judeu, ele planeja, com rigor, a forma como ele vai viver. Ele não deixa que as coisas assumam o controle da sua existência. A sua consistência também está no fato, dele planejar meticulosamente a forma como ele vai viver. E isso também é uma forma de temor a Hashem. Sabe por quê? Porque uma pessoa que age dessa forma está dando o bem mais precioso que ela tem ao Criador. Que bem é esse, Átila? Tempo. E tempo é vida. Se você não é capaz de dar a sua vida ao Criador, você não teme a Hashem, você não pode se dedicar. Quando eu cheguei em Israel, passei a me relacionar com um tio que eu ainda tinha, um irmão do meu pai, que eu tive muito pouco contato com ele ao longo dos anos, porque ele já vivia em Israel há 50 anos. E ele foi fundador de kibbutz, lutou as guerras de Israel, e ele, depois de uma década e meia, deixou os kibbutzim e foi, construiu a sua casa, seguiu sua vida em Israel, trabalhou em fábrica de armas, ele foi caminhoneiro, ele exerceu inúmeras atividades. E quando eu tive a oportunidade de perguntar a ele: mas por que você, depois de tantos anos no kibutz, abandonou o kibutz? Porque os judeus religiosos demoravam muito para começar o horário de trabalho. E eu não queria trabalhar,
não aceitava a ideia de que alguns membros do kibbutz pudessem trabalhar mais do que outros. E eu disse para o meu tio, mas por que você não fazia como os judeus religiosos, de manhã cedo, ia para a sinagoga, fazia as tuas orações iniciais e só então depois iniciava a tua jornada de trabalho? Porque um judeu ortodoxo, né, primeiro ele serve a Hashem, depois ele vai se servir das bênçãos do Criador. E o êxito que ele vai ter na atividade dele, seja agrícola, industrial, em qualquer profissão que ele esteja engajado, depende dos céus. Tudo que nós fazemos é só para ocultar o milagre de Akadosh Baruch Hu. Meu tio, de memória abençoada, que nos deixou no ano passado, era um homem bom, mas era um homem afastado da Torá. Ele não aceitava a ideia de usar uma parte do seu tempo para dar a Hashem. E eu devo dizer a cada um de vocês que me ouvem, não há como expressar lealdade a Deus sem dar uma parte da nossa vida ao Criador. E não existe outra forma de ensinar os nossos filhos a serem leais sem essa consistência. Você acha que um filho seu vai viver a Torá? Hoje eu vou à sinagoga, amanhã eu não vou, hoje eu rezo, amanhã eu não rezo, hoje eu cumpro o Shabat, amanhã eu não cumpro o Shabat, hoje eu me visto adequadamente, amanhã não existe tal coisa. Nossos filhos, assim como a minha geração, não estava no deserto, as nossas almas sim, mas nossos corpos não. Nós não vivemos a experiência como os nossos filhos dos milagres e das salvações de Deus no deserto. Nós não vimos a abertura do Mar Vermelho, não vimos as nuvens de glória, não nos alimentamos com maná que caía dos céus, não vimos o opróbio, né, dos nossos inimigos, como os egípcios, os amalequitas, os hititas, cananitas, jebuseus, midianitas e tantos outros. Ora, se a minha geração é como dos meus filhos, não viveu, não experimentou esse nível de salvação, é preciso que eles sejam motivados, e motivados diariamente. Como é que você faz isso? Com consistência, repetindo os atos, mostrando para eles o seu significado. Evidentemente, você não deve fazê-lo de forma mecânica. Você pode ser capaz de motivar alguém sem ser consistente por um dia. Saibam que aqui nesse canal, eu procuro fazer isso. Eu me esforço para dar a vocês um vislumbre, né, do governo de Hashem no mundo e daquilo que cabe a cada um de nós. Eu tenho certeza que alguns de vocês, quando terminam de assistir o meu vídeo, saem energizados, empolgados, assim como eu também termino essa mensagem que eu transmito a vocês, né, com um pico de energia enorme. Mas isso se dissipa muito rapidamente. Isso não vai tirar o filho de ninguém de frente de um computador, da internet, das redes sociais. Isso não vai fazer com que você viva uma vida santificada. Não basta, né, a alegria, a explosão de momentos especiais. É preciso rotina. Por isso eu disse no início, a vida de todo judeu é marcada com o selo da rotina. Mas é uma rotina boa, é uma rotina que nos ajuda a construir um relacionamento com a divindade. Ninguém vai afastar os seus vícios, ninguém vai viver uma vida, né, consentida pelo Criador por meio da observância dos mandamentos divinos sem consistência, sem rotina. E você, do outro lado da câmara, poderia agora me perguntar, mas Átila, o que é mais importante para você? Eu estava pensando sobre o que dizer a vocês nessa manhã, eu mesmo me fiz essa pergunta. O que é mais importante para mim? E aí, eu pensei sobre como é a minha vida e sobre as coisas que eu faço todos os dias. Aquilo que eu faço todo dia é o que dá significado à minha existência. É onde eu deposito a minha melhor energia, os meus melhores esforços, aonde eu dedico a maior parte da minha vida. Minhas orações diárias, meu estudo da Torá, o trabalho que eu realizo na fábrica de matzot, das matzot.
o relacionamento que eu tenho com a minha família, com a minha comunidade. É aí que eu sirvo a Hashem, orientado naturalmente pelos princípios da Torá. E nesse momento, estamos tão próximos agora, né, do julgamento de Yom Adin, de Rosh Hashanah, desse momento de julgamento, nós devemos analisar. Esse é o momento de você pensar, assim como eu fiz essa manhã, aonde eu gasto a maior parte do meu tempo, aonde eu coloco a maior ênfase na minha existência. Você tem que fazer essa pergunta, você precisa fazer um processo de introspecção mínima e pensar sobre isso. E também, ao mesmo tempo, pensar se você merece ou não bênçãos, se você merece ou não ter o teu nome escrito e selado no livro da vida. A maior ênfase na tua existência é dedicada ao quê? O que você fez? O que você está fazendo da tua existência? Porque aquilo que nós escolhemos é também exemplo para os nossos filhos, é também exemplo para as futuras gerações. E o exemplo que você está dando é um exemplo, né, que te enobrece, que te engrandece, que exalta as tuas ações, ou do qual você tem vergonha, né, do qual você não tem, né, motivos para se orgulhar. Você tem que pensar sobre isso agora. E se você fizer isso, eu suponho que você vai em direção, meu amigo, ao processo contínuo de autoaperfeiçoamento. Faça isso e peça ao Criador, se for necessário, para corrigir as tuas ações, para que Ele te dê as forças para seguir um novo caminho. E peça ao Criador novas oportunidades para que você possa andar, né, pela senda deste novo caminho. E é muito provável, se você não for um perverso completo, que você receba do Criador as bênçãos de um novo ano de vida, meus amigos. Nós, judeus Ashkenazi, iniciamos as orações Selichot logo depois do Shabat. E eu vou fazer as orações de Motzei Shabbat no Kotel, depois também no domingo, depois na segunda e finalmente na terça. Quero transmitir logo depois do Shabat, antes de Selichot, lá mesmo do Kotel, uma linda mensagem de Rosh Hashanah, que naturalmente tem por objetivo, né, provocar vocês a refletir sobre tudo que diz respeito a Rosh Hashanah. Quero convidar a vocês a estar comigo lá no Kotel, né, logo depois do Shabat, para nós compartilharmos um pouco mais da imensa sabedoria da Torá, meus amigos. Shabbat Shalom.